Os dois responder. Na segunda, eu vou fazer 3 perguntas pra você, Cami, sobre o Jinquedo na PEN. Na terceira parte, 3 perguntas pra você sobre o Cami. Aí você se fudeu porque ele jogou há muito tempo atrás. É um problema seu. E depois eu vou fazer umas perguntas mais gerais mesmo pra vocês dois responderem. Quantas vezes vocês se enfrentaram? Quantas vezes a gente se enfrentou? Poucas, né? Porque meu primeiro split de CBLOL foi em 2017. Você parou no Eu parei final. 18, deve ter sido umas 4 vezes, talvez. Eu lembro não, né? Eu vi no vídeo do Bronze Orca, tem uma Catarina contra a Cassiopeia. Canta Cassiopeia. Eu lembro dessa série. É séries ou jogos? Jogos. E únicos? Jogos únicos. Se uma série for MD3 e for até o terceiro jogo, são 3. São 3. Só foi uma série, mano. Eu acho que foram 2 jogos. Eu vou de 3, então, só pra ser Tá. diferente. 2 vezes. Uou! Uma foi Eu essa. acho que foi só essa série que você viu. Que era MD2 na época, né? Ah, é verdade! Era MD2. Então eu lembro que a gente ganhou um jogo que foi bizarro esse jogo. Você não sei nem se você lembra, você tava de eco. E aí, tipo, vocês levaram inib, tipo, 20 minutos, um bagulho assim. E aí nós começamos a segurar o jogo, começamos a segurar. Tava de quê? Eu tava de Oriana. Chato. Aí, eu lembro até hoje como a gente ganhou. Vocês estavam de QSS porque tinha mouse hard support. Aí você vendeu a QSS, tipo, você tava full build, aí você vendeu, pegou Banshee, sei lá. Daí acho que você tomou um flash ult, né? Chato. OPK 1, PEN 1, 2000. Cara, esse meta de mouse hard support foi uma das desgraças do League of Legends também, velho. Meu Deus. Eu tinha pesadelos com o Joxer com esse mouse hard support. Sério mesmo. Vocês precisassem. Pesadelo, velho. Vocês realmente precisassem fazer isso. 17, Split 1, Jogo 1, Jinquedo de Oriana 10-2-6, Kami de Echo 9-5-7. Curiosidade, 62 minutos de jogo. Olha isso. Credo! Foi o quinto jogo mais Era normal, tá? Essa época os jogos terem esse tempo, acreditem se quiser. Esse raro. longo da história do CBLOL. Credo! Oriana Broken, segurou solo, com certeza. Merda, roubado. E aí, como uma curiosidade adicional, 73 minutos foi o jogo mais longo da história. Do Brasil? Do Brasil isso. E o segundo jogo, Catarina, mais longo da história. Roubado. E aí, como uma curiosidade adicional, 73 minutos foi o jogo mais longo da história. Do Brasil? Não foi um jogo nosso, não? Chama, mas aí é só vou deixar Do Brasil isso. Deixa eu ver se eu sei qual jogo foi. Eu acho que foi Red versus Cade. Tá fazendo ali. Ah, não. Red contra Cade foi 70 minutos. Foi longo. Mas não foi 73. E o segundo jogo, Catarina, Kami 10-1-2 contra a Cassiopeia do Jin 4-4-5. Essa Cassiopeia era o miasma que é hoje em dia? Acho que já Já era. era atualizado? Mas eu não lembro se era Catarina nova ou antiga. Eu acho que era nova já. Eu acho que era que apertava W e girava. Eu acho. Pode ser, não lembro. O Ranger que trollou esse jogo. Segunda pergunta, quem tem mais partidas pela PEN? O Kami foram 6 temporadas, você foram Aí 22, 23, 24, 3 temporadas. provavelmente só vai contar CBLOL, né? Só partidas oficiais. Pô, eu acho que eu Deve tenho ser o mais. Jinquedo, Parece então, pegadinha não? essa pergunta, né? Parece. Muito pegadinha. Porque Jinquedo teoricamente, jogou, mano, um monte de daqui, playoff. nessa época de hoje em dia, tem mais jogo do que na sua época, né? Exato, mas Então- é que na minha tinha muito MD2, agora que você falou, nem lembrava que era MD2. Tinha MD2. MD2 O problema é que foda. agora, Não, tinha mais pra jogo. gente é tipo um MD2, né? Agora, porque são um jogo de volta, né? Ah, não, então, é tipo, é como se fosse um verdade. MD2. Então a quantidade de jogos talvez seja Deve ter parecida. Jinquedo, sim. Eu vou de porque eu acho que eu joguei bastante playoff até. 6 temporadas? Acho que eu, mano. Jinquedo. Tá brincando? Nossa, Passei- minha época era muito ruim. Se Era você não muito, tivesse passado pro Mundial, você não passava o Kami. Você terminou com 220 partidas, o Kami 196 partidas. Oficiais. Chinos 187 e Hakim 2. O split que você menos jogou, você jogou 29 partidas. Teve CBLOL que você jogou 7 partidas, que era quando era eliminatório lá atrás. Eu fui abrir pra ver, então. tinha eu narrando sua final e era longo. Memória é muito ruim. Misericórdia. Terceira pergunta, então. Quem tem maior KDA jogando Mundial pela PEN? Tipo, os dois foram pra Mundial, né? Isso aí, com certeza, o Kami. Dou até um chá de colher. A gente pode escolher o seu play-in, só o seu play-in, porque o Kami jogou 6 jogos. Você jogou 8 no play-in, 4 na fase de grupos. Ou a gente pode fazer total, grupos ou só play-in. Qual que você escolhe? Já Que o sobre Kami você. jogou Eu Worlds chuto com... que tá um pouco entregue, né? O Kami jogou Worlds na main stage, ele se contar só play-in, não Então, sei. pra mudar. Mas deve ser o Kami Porque, mesmo. tipo, eu diria que se fosse geral, O Kami morreu muito pouco. provavelmente seria você, porque a gente só tomou pica Ah, na fase suíça. Então, se muda a resposta, significa que se for só pra play-in, deveria ser eu, entendeu? Então escolhe Mas aí, eu então. diria de qualquer jeito que seria o Kami. Tipo, a princípio eu falaria o Kami. Então eu vou manter. eu acho que se fossem só os jogos de TF eu ia ganhar, mas eu não sei, porque... Teve algum que você fidou, assim, você lembra, tipo... Não fidou, mas morreu muito.
Eu acho que a Oriana contra Yasuo foi meio chato da Flash Wolves. Teve uma pior. Teve uma pior? Contra a CLG, então? Primeiro jogo contra a CLG, 0-7-1 de Lulu. Nossa, então eu te quedo, pô. Nossa senhora, então eu vou de Essa dicas. pesou, Eu vou de dicas. essa pesou pro meu lado. Cara, eu vou dar um ponto pra cada um, 3-1 pro Jin, então. Por quê? Kami, seu total ficou 3.31 de KDA. Esse de Lulu carregou muito pra baixo. Jin, só na fase de grupos, 2.41 em 4 jogos. Aonde você ganha? No play-in, 3.33. Você ganha por 0.02 do Kami. Por que me colocaram de Lulu? Tristana. É, você jogou 2 jogos de Lulu. No Mas eu Mundial. acho que era Lulu de Ignite, eu acho, pelo menos. Não essa- era tão essa covarde. Era bolada, essa era bolada. Boa, 3-1 Jin. Perguntas pro Kami Mas sobre... um jogo com 7 mortes desse KDA ainda tá bom, pô. Porra, 7 mortes destrói o KDA, fi. Jinquedo. Eu vou errar tudo, tá? Desculpa. Kami, com quantos jogadores diferentes o Jinquedo jogou na PEN? Ah, é fácil. É? Cara, eu tenho que contar, né? Se Tá. você for contar, é fácil. É. É? Tá. Quer dizer, você pode esquecer alguns, né? Posso esquecer alguns. Conta pra gente o que você tá pensando. Eu tô pensando na bot lane, porque... 8? Então, o Kaká sempre foi o jungler, né? Eu tenho a impressão que o Weiser também sempre foi o top. Será? É, porque você entrou quando o robô saiu, e eu acho que entrou o Weiser. Não é duro que não é maldade, essa minha memória é muito ruim mesmo. E aí, eu não sei se você pegou o Bevoy, pegou, eu acho. Quem que era o nosso super antes do Curi? Eu fiquei esculachando também. Eu tenho que saber, meu Deus do céu. Possível diagnóstico de Alzheimer aqui no Boa. vídeo. Fez PEN responde com todo mundo, velho. Eu tô com um bloqueio Quem foram as insano. bot lanes da PEN? Foi o Prodelta, Damage. Foi só esses dois de suporte. E aí de AD teve o Trigo, o Bivoy. E mais alguém? É só 4? Caralho. Tá, então é 4 mais 2 do. Dá 6 mais 2 com o Chitaikuri, né? Bom, mas então eu acho que teve alguém diferente do Curi, então minha resposta vai ser 6. Você sabe a resposta? Você tá contando só um suporte antes do Curi. Putz, teve Você 2? contou? F. Se teve 2, F. Teve 2. Você já errou. Teve o Biva e Trigo. Você contou o Trigo? Ah, teve o Trigo e o Damage! ó! Então teve Curi, Ah. Biva e Trigo, Damage, Prodelta. Só, né? Nossa, que bloqueio. O cara com Titã, damage na Kaká. solo kill toda hora. É, Ah, 8. Titã, Kaká. Weiser, Carioca, Trigo, Bivoy, Titã, Damage, Prodelta e Curi. Nossa, Trigo. Kami, nos 3 anos que jogou na PEN, o Jin jogou com 32 campeões. Quais foram eles? Eu vou te dar 2 opções. Que o Jin era conhecido no começo da carreira, principalmente por jogar com muito AD. Sim. Você pode tentar chutar quantos ADs ele jogou ou qual é o top 3 campeões que ele jogou. Nossa senhora, o top 3 eu acho Top 3 é mais fácil, eu Mais fácil, acho. né? A outra opção era Marcelo? Azir, Ari, O nome dele é Marcelo, né? Cork. quais bonecos ADs que ele jogou? Oriana, Pelo menos 4 campeões ADs. Yone, Tristana, Pera. Lucian. A intuição diz Irelia, mas E... deixa eu dar uma pensada, vai que eu tô esquecendo A base alguma dele- coisa. Ah, Cork. Aí, Achei que ele ia deixar passar o mais fácil. É, né? mas só teve AD. Irelia? Acho que teve, não? Cork, Tristana, Ione, Jace, Smolder, Lucian, Ezreal e Yasuo. Ah, tem Jace. Nossa, era fácil essa. O Jinquedo representou o Brasil 3 vezes em campeonatos internacionais. De todas as regiões competitivas, ele só não enfrentou uma. Qual? Nossa, nem eu faço ideia. China? Ah, não, na real, sei. Região competitiva, sei lá, Japão, por exemplo, não entra. Não entra. É das regiões competitivas atuais. Você sabe? Sei. Você Aí- sabe aí quais teria- são? Sim. Eu posso Ele tentar. sabe de tudo, não adianta. Fiquei 3 horas pesquisando. Ah, gente, eu sou muito ruim nesse jogo. Eu vou de China. Acertou. É sério? Foi na Ah, LPL. ufa. É, Eu foi ia falar isso, não é tão difícil por causa disso. É difícil a gente enfrentar a China, não é? Tipo, foi NTZ. A gente chegou a enfrentar em algumas dessas de Se bem que não 17 tanto. pra A cima. Red Chegou a jogou enfrentar também no, contra a LPL, né? no play-in, né? Se contasse com as 13, né, que era tipo a época da NTZ, que tinha o wildcard, etc, na época do Kami, você não teria enfrentado Rússia, CIS, tem... Oceania, Latam talvez? Sul e Oceania. Sudeste Asiático. É, Oceania eu enfrentei. Sudeste Sudeste Asiático? Asiático seria... Sudeste Asiático seria a GAN. É que a Vietnã ganhou uma vaga direta depois. Eles separaram do Sudeste Asiático. Então, tipo, vocês enfrentaram, por exemplo, a Vikings, né? Você enfrentou a Supermassive, Turquia, Direwolves, Oceania, Pentagram e DFM do Japão, Cloud9 e Liquid do NA, T1,
G2, Rainbow Seven, Vikings e PSG. Nossa, o meu wildcard era muito mais simples. A gente jogou contra Chile, Rússia e foi pro Mundial. É, exato. Mas acertou, Cami, 3x3, o Jim errar todas. Nossa, agora. Agora vamos ver. Agora vai ser difícil. Jim. Não vai, não vai. Qual era a lineup campeã da PEN com o Cami em 2013? Oh! Meu Deus do céu. Era o Espion, BRTT, Kami, Sertúlio e o Venom? Acertei? Nossa. É, tá. Essa pra mim é fácil, mas Vale pra você 2015. talvez Ah, é não. bom. Ah, é bom. 2015 não seria vale. muito. Memória é forte. Tem uma galera que não existe mais há um tempo já. Com comissão técnica. Não, então, com comissão técnica. 3 eu diria que seria Kami, Túlio e TT. Certo. Certo. Certo? Top suporte. Top, eu acho que é pra ser o Venom. É. Posso dar uma dica? É o Espion. É o nome de um Pokémon. E o técnico? Técnico. Era É pra careca. Cara, essa dica de que é um nome de Pokémon não me ajudaria em nada. Eu não sabia que Esper era um Pokémon. É pra ser fácil? Tipo Não. assim. Eu acho que não. Esse é difícil. Mas eu acho que você conhece. Ele era careca. Careca. Mano, eu acho que eu vou saber quando vocês falarem. É o tá ligado? Necro. Não acho que eu não sei quem é, mas eu não lembro. Começa com N. Necro. Hã? Uau! Tá vendo como eu tinha um Necro, nome na eu cabeça? tinha- Mas tipo. tava nossa, perdido. ele tava aqui Só no lugar, você tá ligado? pegar lá no fundo. Verdade. Cami deu tanta dica que eu não vou contar ponto, viu? Não, não. Fácil. Tô tentando julgar pelo seu empate aqui. Ah, por eu favor. quero ver o sucesso do meu colega. O Cami jogou em 3 finais de CBLOL pela PEN. Cite pelo menos 2 campeões que ele já usou em final. Ah, Tá, isso acho que tá é zoando, fácil. né? Não, isso É aí porque é de 2015 eu lembro os 3 jogos, eu acho. é F. Victor, ele já jogou de Oriana. Não sei de 2015, né? 2017 ele jogou de Oriana, que eu lembro. 2015 foi Victor. Já ganhou. Já não mas lembro. Acho que ainda, eu só lembro esses, na verdade. Victor Oriana e em 2015 teve. Acho que ele jogou de azul. Lulu. 2013 você não vai lembrar nem fudendo, né? O Gragas é muito A fácil. final? É. Jogou Nossa. 2 Ah, é, vezes de jogou- Gragas jogou em de 4 Lulu, jogos. né? Cara, Verdade. pior que eu lembro desse Gragas foi o que me Jogar de fez Lulu jogar de Gragas Twitch. na época, sabia? 2013. No Inib da bot lane. É, ele fez porque, uma tipo assim, jogadaça. foi muito meu começo do LoL em 2013, assim, eu nunca tinha jogado, comecei em 2013. Então eu não gostava muito desses bonecos que tinham pouco skill de dano, teoricamente, tá ligado? Porque o W dele, né, não dava O W dano. não dava. É. O E eu tinha medo de morrer, então eu achava que ele só tinha o Q e o ult de dano, só que era muito roubado. É, não, e pior é que se não ridículo. tivesse o E, ainda assim era muito. Exato, era ridículo. Você jogou de Gragas 2 vezes. Lissandra, você jogou de Ah, Lissandra. joguei de E Lissandra. Zed. Zed? Olha. Teve Zed esse contra Zedão? Kayle, provável. Zed contra Kayle. Uf, 2015, Victor, Oriana, Lulu. 2017, Oriana, Galio, Malzahar e Vel'Koz. esse de Oriana, eu tava. Gragas de hoje tem mais dano que aquele Gragas? Cara, não tem. O League of Legends mudou muito. Esses dias apareceu um jogo antigo pra eu ver e aí eu fui assistir. O Moriana, com 2 itens, um QW, Eu ia falar. num AD Carry, dava 70% Sério, da eu vida. fiquei desde janeiro pedindo. 70. Um QW. Um QW é a runa. Essa série eu sabia que tava trágica quando, se eu não me engano, o Forlan gankou mid, se matou pra mim, me deu double buff, nível 3, 4, e o jogo tava A Oriana, hoje em dia, um QW com 2 itens no AD tira 30% da vida e é muito, acho. muito difícil ainda. Meu Deus do céu. Quando isso acontece, Não é um bom sinal isso aqui, não. Beleza, a última pergunta, Jim. Os maiores rivais do Kami na lane foi o triplo T, né? Takeshi, Tinoz e Talkers. Olha, é verdade. certo? Um ele mais jogou, outro ele mais perdeu e o outro ele mais venceu. Qual que é? Quem Nossa, que é cada você é um? muito bom elaborando as perguntas. Que Essa é isso? muito boa, realmente. Mas o que ele mais jogou é pra ser o Takas, não? Ou o Team, né? O Team também deve ter muito jogo, não? Contra o Team. Cara, eu acho que mas tem aí eu um acho que a rate bem resposta tá mais positiva na contra o pergunta, Kami, talvez. mas posso Um estar ele jogou, enganado. outro ele venceu mais, outro ele perdeu mais. Ah, tá. Ele deve ter vencido mais o Team, talvez. Ah, eu vou chutar aqui que ele jogou mais era o Takeshi. Takeshi, certo. Beleza. Ah, então tá fácil agora. É pra tá fácil, né, agora. Acho que como ele enfrentou uma época da NTZ também vitoriosa, acho que ele que ele mais perdeu deve ter sido o Talkers, que ele mais ganhou deve ter sido o Team. Perfeito. Jogou 35 vezes contra o Takeshi. 21/14, 60% de win rate. Talkers foi o segundo que você mais jogou desses três. Nossa, mais que o Team? Eu fui muito É, Team. 23 vezes, 9/14, 39% de win rate. E venceu mais o Tinoz. Você jogou 18 vezes contra ele e ganhou 14, 77%. Bom, em defesa do Team, ele tinha equipes meio questionáveis. Aquela época magra da Carbon Orange, filho. Isso marcou um pouco, eu ia falar isso. Os times do Team eram esquisitinhos na época, então acho que deu uma ajuda. Mas aquela play famosa do Azir de baixo da torre do Oh My God foi contra o Pode Team. falar que o pai era ruim, mas ele era vitorioso. Isso os números não mentem.
E essa Ah, play é? só aconteceu porque eu tava meio desesperado naquele jogo, porque ele tava de Veigar. Eu falei, meu Deus, tá escalando. Fazer alguma coisa. Aí eu desci lá pra tentar fazer alguma coisa. Deu certo, graças a Deus. Para as perguntinhas agora então, né, que eu queria que vocês dois conversassem entre si e tal, falassem um pouquinho. Cara, a primeira é... Meio errado ali, ele falou que foi o quê? 9/14 o Kami contra mim? Esse aqui é No caso, se eu ganhei 14 vezes do Kami, eu realmente ganhei uma vez o Kami, né? Então é 9/1. 9/1 pro Kami aí, parabéns, mano, pela vitória. Os outros 90% de vitórias são todas do Revolta. Vocês dois foram caras que tiraram foto com o Faker, você jogou contra o Faker, você ficou muito famoso, né, por foto com o Faker também, duas que a gente ajudou. E Como é obviamente, que... o Revolta o Revolta nem sequer perdeu um jogo, né? Porque só 10% das derrotas são dele. Aí o negócio vira, entendeu? Foi, né, você primeira vez, o Faker, né, já era muito Já era o pica, Faker, já era o Faker, mas não era talvez o status de GOAT que ele é hoje em dia. Então como é que foi a sua experiência e como é que foi a sua, Nadir? Ah, pra mim ele sempre teve esse status, assim. Acho que sempre que me perguntavam de ídolo, sempre foi Faker, assim. Acho que era... o Pra cara... maioria dos mid laners, Sim, imagina, acho né? que sim, mano. Ele marcou muito, né? É porque ele marcou muito essa fase, né? De 2013 até 2017 ali, porque ele tava ganhando tudo. E agora ele continua, então, tipo... Ele teve o Faker clássico e o Faker Shippuden, né? Ele teve onde era tudo mato e já ganhava, e agora não é mais mato e continua Continua ganhando, ainda, é né? verdade. É bizarro. Então... Você tem alguma Mas foto esse negócio... marcante com o pro player da gringa? Não, mano, é que naquela época, quando o time BR ia pro Mundial, alguém da Riot sempre pedia pra algum pro player que tu quisesse tirar foto contigo. Então, se eu não me engano, o Revolta até tirou uma foto com o Clear Love. Eu acho que o Micão tirou com o Deft, que foi a Riot BR que pediu aos jogadores pra tirar foto, entendeu? Com a gente. Eu falei, mano, não quero tirar foto com ninguém, não. Aí ele falou, não, tem que escolher um. Eu falei, então escolhe o Crown aí. Joguei, mano, um mó tempo contra ele tá amassando no campeonato. Eu tirei foto com o Crown. A Riot me colocava em cada enrascada com essas fotos do Faker. Eu achava que ele me odiava, porque toda vez que a gente tava no mesmo ambiente, vinha alguém da Riot Games. Vamos ali fazer uma fotinha com o Faker. E aí eu falava, meu Deus do céu, devem ficar enchendo o saco dele pra tirar foto comigo. Eu ficava com muita vergonha. Mano, mas é isso aí mesmo. A Dark Bancada que vocês estão sentados foi 15 ou 16? Não, essa foi 16. Essa foi 16, foi Essa porque... quase eu fui demitido por fazer essa foto. Tá brincando? Você foi demitido? Não, quase fui Ah, demitido. tá, que Mas susto. foi Por quê? por muito pouco, porque não era pro Faker. O Faker não tinha tempo na agenda. Só que uma hora que a assessoria dele virou de costas, eu peguei ele, peguei o Kurt e falei, senta aí, Isso vocês foi... dois. Quando eles foram ver, já tava tirando a foto. Vocês me Caralho, mano, 2016 já era esse nível, velho. Eu não lembro de 2016 ser esse nível já de como eu posso dizer, de marcação em cima dele. Porque, tipo, beleza, 2016 ele tinha ganho... Ele ganhou 2013 e 2014... Ele ganhou 13, 15... 13, 15 e 16. 13, 15, 16 e 17 ele foi vice, né? Vinibex, obrigado pelo sub. Caralho. Pois é que eu não lembro do League já ser tudo isso naquela época, tá ligado? Talvez eu era meio... Provavelmente como eu só jogava até era meio alienado, né, velho? convidaram pra ir comentar a final lá em São Francisco. Teve o meet and greet da SKT. Aí terminou o meet and greet, eles puxaram o Faker. Acha essa foto com o Crown pra gente? Nossa, velho. Não faço nem ideia onde tá essa foto. Cara, eu falei, cara, esse cara me odeia, não é possível. Mas é bom ter a foto agora, tipo... Depois você ficou, caralho, que foda. Eu fiquei igual, mano. Porque na minha foi assim também, mano. Vamos ali falar com o Faker isso aqui. Eu falei, mano, cara, deixa o cara em paz. Não é? Tipo, é muita vergonha. Porque, mano, assim, Outro motivo, mano. Cara, o Faker, ele é muito, tipo... Como eu posso... Obviamente, dá pra se, né? Dá pra se imaginar. Ele é muito... Sempre tem alguém em cima dele, velho. É incrível. Ele só tinha paz. O que eu via era nas últimas horas do dia, assim, que o pessoal ficava até tarde jogando solo kill. E daí, na época, eu lembro... Já contei a história de ele ir embora com, tipo, o Wolf e o Bang, assim. Ou no meio dos treinos, que às vezes ele saía pra, tipo, pegar alguma coisa pra comer entre os treinos. Ele saía da sala, assim. Senão sempre tinha alguém em volta dele, velho. Era bizarro. Somente agora, acho que agora é mais do que naquela época, né? Mas, tipo, o cara anda, tem 30 pessoas em volta dele, já. E aí... Mas ele foi... Hoje deve ser muito pior do que era antes, né?
Sem dúvida. Muito gente boa, tipo, muito simpaticão. Ele é muito assim. querido, realmente. Ele é muito Todas as vezes ele tranquilo. foi fofo. Eu lembro que você tinha comentado você já comentou que ele era a única pessoa que você ficava nervoso de estar ao redor, de Nossa, todos os pro muito, players. muito. Ah, mas é porque assim, tipo assim, antes do Faker, eu tive algumas pessoas que eu olhava também. Bjergsen, por exemplo, sempre foi um cara muito marcante. Então, antes do Bjergsen ainda tinha um chamado Froggen, talvez Froggen, nossa. pouca gente lembre. CLGU. Jogava de Anivia e bonequinhos Anivia, que eu gostava também. Então, essa galera eu ficava mais nervoso de conversar, assim, mas o Faker tem uma aura, sabe? Tem, É mano. uma coisa. Tem mesmo, é verdade. Tipo, Você olhando ele do outro lado, né, do stage. não, eu falei isso. Acho que uma das coisas que mais marcou, assim, na minha carreira, que eu vou lembrar pra sempre, foi isso. Quando eu entrei na sala, aí tava lá, O deu homem. um Faker na sala do LoL. E aí eu olhava pro lado e ele tava lá. Eu falei, cara, Quando vocês entraram também, né, um soquinho. um soquinho, assim. Não, imagina a minha cara quando a gente passa no corredor e ele dá oizinho, assim, pra... É, mano. É foda, é foda. Foda. Eu Cara, nunca o vou cara- esquecer isso. Pior que ele era muito simpático mesmo. Direto, se ele passa pelos corredores, ele sai dando oi pra geral. Era Nem diferente. parece que o cara é o Faker. Boa. Tem uma outra cena dessas também, mas essa não foi em vídeo, foi no hotel. Inclusive, tipo, ele é muito tímido, né? Às vezes ele ficava meio coado, assim, quando alguém era muito extravagante. Eu vi ele pouquíssimas vezes, né, velho? Mas, obviamente, toda vez que tu via ele, tinha alguém tentando se comunicar com ele. Nesse evento também que a gente tirou essa foto, a NTZ tava lá, né? Eu acho que eu fui pro hotel encontrar o Revolta na recepção, Revolta Shocks. E o Faker passou e deu tchauzinho também. E dessa vez eu fiquei mais orgulhoso ainda, porque eu não tava de uniforme. Ele realmente foi, reconheceu. caramba. Olha lá o chato que pede foto toda hora. A mid lane da PEN pra vocês, ela é a principal role histórica da organização? Pra mim fica muito entre mid e AD, por conta do BRTT. Por causa do TT E também. do Titas agora também. Mas eu acho que tem um simbolismo muito grande. É que assim, eu não consigo desvincular só a mid lane da bot lane especificamente, porque eu sinto que eu tô muito atrelado ao BRTT na PEN. Porque a gente fez muita história juntos, assim. Sim, Então, sim. eu não sei. É porque, assim, tirando o Titã vai, com certeza o Titã vai criar esse vínculo também, né? Já criou, né, na verdade, Sim. mas vai criar ainda mais. Mas talvez teve esse vácuo, né, de AD Carry nesse meio tempo, que não teve mid, talvez. Então acho que dá pra talvez, né, um pouquinho a mais por causa disso. Mas AD Carry também é muito marcante, né? Acho que você sempre vai associar, né, ao TT. É que os AD Carries da PEN, eles estão se tornando showmans, né? Tem isso também. O BRTT e o Titã é showman puro. Os caras não são bons só, eles trazem entretenimento. E, pô, o TT, né, mano? Eu acho que quando o BRTT saiu e eu continuei, eu não tanto sei, eu o acho que ainda tinha essa... O Tim, o Kami e o Jinkedo, eles eram um pouco mais só, né, gameplay. Mas, pô, é que os AD Carry da PEN são muito marcantes, né, velho? Tinha uma mística envolvida. Só que aí quando sai o BRTT e eu saio também, eu acho que o time ficou Cadê um o pouco... Hakim? O Hakim jogou 2 jogos. Não dá pra colocar ele na conversa com esses 3. Não sei, foi... Não, óbvio que jamais apontando dedos, mas foi um pouco triste, né? Porque a gente foi, acho que imediatamente pro circuitão, a gente foi rebaixado. E aí eu fico muito feliz. Agora até comentei ontem com os meninos que, tipo... talvez o Roamer não fale muito, seja mais tímido, mas agora a gente tem o Titã. Então eu acho que o Titã é o cara que consegue carregar essa responsa e essa liderança, sabe? Dentro de jogo e fora também. Então eu fico muito tranquilo. Eu não sei muito ainda como é o Roamer, né? Mas caso ele seja um cara mais acanhado na dele dentro de jogo, eu acho que o Titã supre muito a necessidade de ter alguém, tipo, o tempo inteiro coordenando. Eu não sei como é, na verdade, porque eu nunca joguei com o Titã também, mas posso estar falando besteira, mas ele me passa essa vibe de ser, tipo, muito... Não, ele tem uma energia diferente. É energia, eu acho que é isso. Tem mesmo, energia uma coisa muito- meio simbólica, mas acho que é. Às vezes passa um pouquinho do ponto, né? O pai também passa. É o que eu falo, acho que a gente tem que lidar com isso e não querer controlar, porque você acaba cortando a vibe, né? Então é melhor você aprender a lidar com as vezes que ele trollar, ou às vezes que ele... Claro que ele também tem que, né, saber balancear, mas acho que ele tá num balanço bom atualmente, e acho que o time também já entende como ele é, então eu acho que eles vão se dar bem também. E acho que o reverso também é válido. Tentar moldar alguém que não tem um perfil de liderança, por exemplo. Também vai ser um não bagulho dá, forçado, né? Cara, o tênis de Jinkedo em cima da caneca tá me incomodando, velho. Acho que eu sou estranho. Vai começar a jogar mal e ficar se preocupando em falar coisa que não era função dele normalmente, não dá. Sim, você já chegou a pedir alguma opinião
Ou trocar alguma experiência com o Kami de, cara, pô, a torcida tá pesando em cima de mim, o cara tem 70 anos de casa. Você já tentou, você chegou a pedir? Vocês tiveram algum contato assim, nesse sentido? Acho que a gente já conversou em alguns momentos, principalmente gravando algum Pen Responde, alguma coisa, né? Com certeza. Eu não lembro de chegar assim, né, particularmente e falar. Agora ele Acho que tirou, não, tá mas... melhor. O Melhorou Jimmy um manda pouco. DM só perguntando se já voltou a internet ou a luz. se a luz voltou. Porque ele não tá no grupo do condomínio. Mas pra Isso é jogar... muito importante, então. Mas pra jogar em cima disso, muito é falado sobre o papel do Kami e do BRTT, né, na história da PEN. Quando você entrou na PEN, você sente isso? Isso é palpável? Tipo, o que o Kami significa pra PEN? 100%. 100%. Desde que eu cheguei... Quando eu cheguei, acho que ainda mais, né? Porque eu ainda não tinha tanto vínculo com a organização. Então você sente mais esses pontos, né? Tipo, quando eu cheguei, eu sempre tinha esse feeling de, pô, aqui era o Kami, aqui era o BRTT, tá ligado? Porque acho que marcou muito, né? Então, 100% isso marcou. Acho que hoje em dia eu não sei, né? Principalmente o Romer com certeza não deve ter esse sentimento, né? Porque ele também não conhece, não entende. Mas até se for perguntar até pro Titã, provavelmente ele deve ter sentido a mesma energia, assim. É eu queria completar. Pensa, uma dúvida que me surgiu. Vocês acham que a PEN errou em não ter sido tão agressiva em outros esportes? Em agressiva eu digo de expandir. Porque eu sei que a PEN tem um time de CS bom agora, mas eles são League, né? Tipo, não tem como tu falar de PEN e não falar de LoL. Agora estão no League, mas tipo, no Valorant eles não tentaram ir além. No CS, só recentemente eles foram ter time também, ainda que conseguiram agora um time com bom sucesso. Agora tu vê algumas orgs tentando ir pra Kings League e a PEN aparentemente não tem nenhum movimento em relação a isso também. Não que eu ache certo ou errado ir pra Kings League, mas a PEN no geral eles são muito mais pé no chão pra ir pra um cenário novo. Vocês acham que talvez seja até demais? Pra mim, se a PEN quisesse muito a vaga na franquia do Valorant, eles tinham entrado. Pra mim, eu achei estranho. Porque eles estavam no jogo. Mas eles não quiseram ir pra franquia. Todo torcedor da PEN reclama disso. Porque, cara, a PEN, a retenção deles de torcedor é muito alta, velho. Talvez a mais alta das organizações. Porque eu tenho certeza que um monte de maluco que gosta do LoL não acompanhava CS, agora tá acompanhando o CS. A PEN, muito alto. Muito alto não, mas acredito que tá tendo uma parcela boa. Não sei, eu sinto que talvez... Não, é muito prepotente da minha parte falar que foi um erro. Mas eu sinto que a única coisa que parece que faltou pra PEN foi essa expansão pra outro cenário, velho. Eu posso estar errado, talvez tenha sido a escolha certa, na verdade. Mas... Não sei, é um sentimento que me passa. Tá, uma coisa que ele me perguntou. Uma coisa que às vezes eu me sentia muito mal era do Pen Responde de Com ter que... certeza, eu só acompanho Valorant Kings por conta da Loud. Então, e tem muita gente que conheceu a Loud por conta do Valorant. A Loud ter montado aquela line campeã trouxe muitas novas pessoas pra eles que eles não tinham. Mas é claro, eles podiam ter ido pro Valorant, não conseguido, sei lá, montar nenhum time bom e ter sido uma merda, né? Não dá pra saber, é muito complicado, mas... Enfim, um tema aí pros... Gostaria de saber a opinião dos Penzets, ou pra eles tá bom assim. O time de LoL estando bom, foda-se. Tá perguntando coisas que às vezes jogam eles no fogo. Sim, Então, sim, nossa, sim. é muito triste, porque com o papel de, putz... Às vezes eles têm uma semana ruim, Porque eu acho que o contrário da PEN é a Fúria, inclusive. O Leandro, ele falou... A Fúria é um time que, cara, eles sempre entram em quase tudo, mas no LoL eles não conseguiram ainda desapontar. No Valorant também não, pra falar a verdade, mas no Valorant eles são uma marca forte. Eles não têm essa força no LoL. A Fúria é ruim em tudo. A Fúria não é bom em nenhum. Já foi um pouquinho bom no CS, né? Hoje em dia a gente não comenta sobre. Pior que não. Tá de boa, mano. Quando o Neymar aposentar, ele vai jogar na Kings League da Fúria, velho. Só não vê quem não quer. jogaram mal pra cacete, hein? O que aconteceu? Por que você fidou? Não E sei tipo, o quê. tem que ter, né? Porque É muito chato, os fãs querem ver isso, eles querem saber o porquê também. Então acho que não tem muito pra onde correr. Cami, pra fechar, você já chegou a entender com o Jin como ele melhorou estando na PEN, como o Jero trabalhou ele, porque sempre foi muito falado sobre o trabalho do Jero na mid lane. Você já sempre tem essa sombra, né? O Tim sentiu muito aquela sombra, né? A famosa sombra. Não sei, né?
a FURIA é um caso interessante também. Talvez até o contrário, porque eles entram em muita coisa, mas se tu fosse falar qual que é o esporte da FURIA, provavelmente falaria CS, né? Foi no CS que eles... Mas nem mesmo no CS foi... Nelson Painzet mandou R$3. tá ligado? Eu acho que o fato deles serem conservadores neste quesito é bem interessante, já que o time de CS da PAM só começou a emplacar por agora, dado que é um projeto antigo. Eu acho que a palavra certa é que eles são muito cuidadosos e dão o devido valor e respeito a cada modalidade. Pode ser um ponto importante. Pode ser talvez uma cautela que falta no nosso cenário. Que é tipo todo mundo tentando achar a próxima galinha dos ovos dourados, né? Olha só esse esporte novo aqui. Vamos botar um caminhão de dinheiro. Putz, faltou dinheiro. Tô devendo no outro jogo agora que eu já tava. Que merda. Talvez essa cautela da PEN seja uma qualidade, né? Quem sabe? Eu vou só entregar isso aqui. Não sei, velho. Realmente, aqui eu tô só especulando. Eu não sei a verdade. Obviamente, você já tinha parado há muito mais tempo quando o Jin entrou, mas ele mesmo falou, né, que foi a cadeira do Kami e tal. Aham. Então, o quanto você pensa em relação a isso e vendo a PEN do tamanho que é hoje? Você fica às vezes perguntando, caraca, se minha época fosse agora e não anteriormente. É um pensamento muito interessante, porque quando eu parei, eu acho que estavam desenvolvendo um pouco essa questão de comissão técnica, mas muito se fala da INTZ, né, que teve o Peter, que ajudou muito eles, né. Acho que em toda a minha carreira, toda a comissão técnica que eu tive, a gente só falava de pique. Então eu lembro claramente da final de 2018 que eu parei, né, 18 contra 17. 17, desculpa, contra a T1. A gente ficou 2, 3 horas antes do jogo falando, não sobre estratégia, falando sobre pique. O que a gente vai picar, o que a gente vai fazer, e se eles pegam isso, o que a gente volta, não sei o que e tal. Sempre foi sobre pique, desde o início, 2015, antes do jogo, a gente não falava de estratégia, o que a gente vai fazer no nível 1, o que a gente vai fazer. Era o que a gente vai picar, o que a gente vai banir, o que é bom contra isso, o que era bom contra aquilo, sabe? Não tinha essa complexidade toda. Então, eu não sei, talvez se eu tivesse vivido outra época, pudesse ter desenvolvido mais, não sei. Mas é uma coisa interessante de se pensar, a gente falava muito pouco sobre o fator estratégico dentro de jogo, né? Pelo menos no caso da PEN, né? Na época acho que o jogo era mais jogado, né? Era mais tipo... Só joga aí, Exato. aí tipo, quem ganhar... 4-4. Não era não, tá? Não era não. Se eu abrir aqui os documentos de táticos, vocês ficaram chocados. 2, 4, 3, 2, 1, você vai lá e joga. Exato, tá era uma ligado? coisa meio não era lapidado ainda, né? No Mundial de 2015, uma coisa que eu tenho muito orgulho foi que a gente tentou muito sair fora da caixa, assim, nessa questão. Porque a gente falava, cara, a gente não vai bater nesses caras de igual para igual nem a pau, vamos tentar meter o louco. Vamos tentar meter o louco, nível 1, vamos invadir, vamos, sei lá, vai. Tu chegou no cenário com estratégia? Pô, não, velho. A gente não chegou no cenário com estratégia. A gente desenvolveu a estratégia. É diferente. Guys, quando eu cheguei, a rapaziada, tipo, nos primeiros times, ninguém sabia nem que tinha que puxar o wave do mid pra entrar no rio, pô. Entendeu? Tudo começou a partir daí. Vocês invertiam também o A mapa gente que metia vocês muito eram. louco. Porque a gente não vai ganhar da Samsung, eu nem sei se foi Era Cool Tigers. A gente Tigers. não vai ganhar da Cool Tigers no dedo, então vamos surpreender. Deu errado igual, mas... Bom, e pra fechar, opiniões de vocês sobre... Vocês falaram um pouquinho, né, mas sobre o Roamer, né? Cara, ele chega e a gente fez bastante... Então o que ele disse tá certo? Cara, a evolução tática que teve o LoLBR de 2015 a 2017 foi gigantesca. É isso que eu tô dizendo. 2013, 14, realmente. Aí eu concordo 100% com o Kami. O primeiro coach, tá, que começou a trazer um aspecto mais estratégico pro jogo foi um cara na Cade, 2014, que era acho que era Leviatã o nick dele. Quando o Revolta entrou na NTZ, o Revolta falava muito das coisas dele. Falava muito. E aí foi onde a gente começou quando o Revolta chegou, ele começou a explicar muitos desses conceitos, e eu lembro que na NTZ foi onde a gente virou e falou, não, pera, o jogo dá pra ser pensado. Né? Isso 2015. E aí, a partir dessa realização de que o jogo pode ser pensado, foi onde foi se desenvolvendo macro e essas coisas. Divisão, pressão e tal. Publicação no Foi tipo isso a realização. Caralho, dá pra pensar, mano. Que da hora.
mais sobre pressão que tem na mid lane da PEN, sempre foi jogador brasileiro. Eu tava Foi exatamente essa a realização que eu tive. Dá pra pensar, que incrível. Vamos começar a pensar? preocupado, pô, se não vier um brasileiro, talvez ele não entenda o peso da role, entendeu? Mas às vezes isso também é uma coisa boa, né? E aí também tinha lane swap. O lane swap era muito mais tático do que qualquer coisa que já teve no LoL, sinceramente. O lane swap era questão de, cara, um minionzinho a mais, um minionzinho a menos. E isso sim foi muito graças ao Alex, né? Porque o Alex era nerdaço de lane swap. E a gente treinava muito com a PEN. E a PEN também é um time que desenvolveu muito bem o lane swap depois disso. E era disso, tá ligado? Ah, aprendi algo no lane swap, jogava contra a PEN, a gente fazia, a PEN aprendia qual era o counter. E aí, velho, pô, dá pra fazer isso aqui melhor. E tenta conversar com pessoas de fora, ver o que os caras fazem lá. Aquela época o jogo era um pouco... Tinha um pouco a questão do conhecimento, né? O pessoal não entendia tão bem a estratégia ainda. Hoje em dia, eu acho que o conhecimento, ele é bem... Não tem segredo. Tipo, não tem... Ah, esse time perdeu porque o outro tem mais conhecimento. Não existe isso. Hoje em dia é mais por estrutura. Eu sinto que a diferença de um time e outro não é conhecimento, é estrutura. Entendeu? Estrutura e outras coisas. Então, é a evolução natural do jogo, né? O primeiro swap foi a coisa mais tática que existiu no LoL. Foi. O primeiro swap era... Mano, era coisa de nerd mesmo, assim, guys. Era de saber o timing, de quantos hits tu tinha que dar na wave, de crashar a wave em que ponto, de não bater... Se tu desse um hit a mais no minion e não desse o bounce back, a wave ia frisar, o teu top laner ia ficar 50 CS atrás. Ai, obrigada. Era chato, velho. Era chato. Mas... Hoje em dia o jogo é bem mais fluido, mais orgânico. Acho que até melhor principalmente pros viewers. Então, só queria terminar com esse debate aí. Cara, eu vi alguns jogos dele já, né? Falando um pouco de... Tecnicamente, eu vi os jogos dele solo kill e tal, vídeo. Ele parece ser realmente muito bom individualmente. E eu comentei com o Kaká já, eu falei... Não. Hoje, no League of Legends atual, é impossível ganhar uma partida com macro. Só macro. É impossível. Impossível. Porque a Riot botou 500 objetivos, entendeu? Então tu precisa saber lutar, não tem jeito. Só que normalmente o que te ajuda na luta é ter um bom setup. E o que te ajuda a ter um bom setup é ter um bom macro. Falei, mano, assim, eu não sei como ele vai lidar com o stage, né? Com torcida, acho que isso a gente vai ter que viver pra saber. Mas pra mim o ponto mais importante pra ele desempenhar bem é eles estarem bem. Porque a personalidade dele, pelo jeito, né, que eu tô vendo, ele não vai ser um cara que vai sair chamando o jogo, não vai ser um cara que vai sair dando cal, que vai sair falando, não faz isso, faz isso. Ele vai ser um cara que vai seguir o ritmo do jogo e ele vai executar bem o que precisar. Então, O famoso operário. O Romer vai ser um famoso operário. Precisa executar com perfeição, mas ninguém espera que ele vai dar a ideia mirabolante e ganhar o jogo. se precisar de uma play boa, provavelmente ele vai fazer. Se tiver uma lane boa, ele vai ter. Então, se o time tiver... Já teve proposta da PEN? Ai, mano. Eu tive uma conversa uma vez com a PEN. Faz muitos anos. E eu não lembro exatamente qual era o teor. Não era pra ser mid, mas eu realmente não lembro. Mas eu tive uma conversa com a alta cúpula da PEN uma vez. com macro bom, com as coisas, com os setups em dia, provavelmente ele vai desempenhar muito bem. E eu falei pro Kaká também, falei, mano, pra o que vocês podem fazer pra ajudar ele a não sentir o stage. Toca stop? Cara, eu posso estar enganado, velho. Eu realmente não sei dessa informação, mas eu acho que foi um pouco antes. Foi mais ou menos na época que eu tomei a decisão de ir pro Valorant. Posso estar errado? Acho que foi mais ou menos nessa época. Eu a jogar mais confortável é literalmente isso, mano. Deixar ele confortável com vocês, fazer... Será que era mesmo? Talvez era. Era. Era, mas a PEN descontinuou o projeto do time. Foi alguma coisa assim. Foi por aí. ele tá unido com o grupo, pra ele vir com cabeça limpa pro Cara, jogo. eu não lembrava disso, velho. Que loucura. Como é que ela lembrava disso? Porque se ele chegar no jogo pensando, pô, não posso fidar, senão meu time vai achar que eu sou ruim, ou pensando, pô, sou coreano, preciso carregar, não vai dar certo.
tá ligado? Não é assim que funciona, não estamos mais em 2003 pro... Deixa eu ouvir o que ele falou sobre E o Romer aqui, que eu coisas viajei. com os setups em dia, provavelmente ele vai desempenhar muito bem. E eu falei pro Kaká também, falei, mano, o que vocês podem fazer pra ajudar ele a não sentir o stage ou a jogar mais confortável é literalmente isso, mano. Deixar ele confortável com vocês, fazer ele estar unido com o grupo, pra ele vir com cabeça limpa pro jogo, tá ligado? Porque se ele chegar no jogo pensando, pô, não posso fidar, senão meu time vai achar que eu sou ruim, ou pensando, pô, sou coreano, preciso carregar, não vai dar certo, tá ligado? Não é assim que funciona, não estamos mais em 2013, tá ligado? Então, tipo, se ele tiver confortável ali com eles, eu tenho certeza que ele vai desempenhar bem. Eu tenho particularmente 3 pontos. O primeiro é, pessoalmente, eu, assim, tenho zero influência, tá? Sou só um torcedor, mas eu pessoalmente não queria nenhum brasileiro no lugar do Dinkas, eu queria alguém de fora mesmo. Então eu fiquei feliz com a escolha do Romer. O meu segundo ponto é meu possível medo com ele. Na experiência San Juan Key, que o que acontecia, eles tinham um inglês um pouco ruim, então dentro de jogo eles tentavam fazer as coisas e falar e pensar em inglês ao mesmo tempo e não rolava, eles não conseguiam encaixar. Era um show de horror de comunicação, era gente, sei lá, era bot lane perguntando pro top e o mid respondia, eram umas coisas assim. E aí, óbvio que isso se traduz num jogo completamente perdido e caótico. E acho que o Dinkas tem razão nisso aí, é deixar ele o mais confortável possível para ele só precisar se preocupar em jogar. Foca em jogar muito bem, com o time em sintonia, eu acho que o resto encaixa, assim, isso é tranquilo. Agora, se o time estiver caótico, é o que você... Pra mim, o motivo pelo qual o Romer pode dar certo na PEN é que o Jinkedo, ele nunca foi o jogador que calava, que chamava jogo. A não ser que ele tenha mudado nos últimos anos de carreira dele, ele nunca foi o cara proativo. Ele não era o cara que dava call, ele não era o cara que dava grandes ideias de jogo, ele era mais um facilitador na comunicação. E querendo ou não, eles tiram ele, colocam um cara que tem pouca experiência, mas é bom mecanicamente, a role do Jinkedo, com certeza o Romer consegue fazer. Que é mais passar informação do que necessariamente... O Bic mandou R$3. Então existe um universo que PNG Tolo fosse um único time capaz de bater na load de Saci, seria xadrez das grandes mentes moldando o Valorante brasileiro. Existe mundo da PNG ter ido pro Mundial de Vava? Para de narrativa. Enfim, só que pra mim o Jinkedo tinha uma função nessa PEN muito importante. Ele era a coleirinha do Titã. O Titã ia fazer... Volta, Titã. Pitbull não morde não. Ó, biscoitinho. Tá ligado? Já dá a subiada, o Titã voltava. Agora, pra mim, o Romer, o Titã vai ensaiar, tá ligado? Dá o pique pra correr, o Romer já tá lá na frente, velho. Vamos ver como vai ser isso. Vai ser interessante. Não vai ser ele que vai resolver. Sim, eu sinto que ele pode muito entrar nessa bomba, tá ligado? Se tiver Ele vai começar a morrer. tá ligado? Se tiver todo mundo trolando ali, provavelmente ele vai junto e, enfim. Mas acho que ele tem muito potencial pra agregar bastante pro time se eles estiverem bem também, tá ligado? E o meu ponto final é que eu acho que essa questão de peso da camisa é até bom trazer um cara de fora justamente por esse ponto que você fala. Pra mim, Carioca crescer como um líder dentro de jogo agora é essencial pra PEN. Essencial. Eu acho que ele não vai ter esse peso justamente, porque a questão é ele tem que jogar bem ali dentro de jogo. E eu não sei, a gente gravou com ele ontem, com uns 30 minutos juntos, e me passou uma vibe de que ele vai se dar muito bem aqui no Brasil. Parece que ele tá engajado com o jogo, né? Ele tá jogando pra cacete, jogando bem, solo kill. Eu acho que ele não teve contato ainda direto com a torcida, que é a parte mais legal de estar na PEN, então acho que ele vai gostar muito, vai ficar encantado, e acho que a torcida vai gostar e vai abraçar ele também. Espero que a torcida, inclusive, dê uma chance, né? Eu acho que é um período de mudança muito drástico. Peguem leve esse começo, principalmente. Se começar perdendo, não vai... já era. O que a gente faz? A comunidade hoje em dia tá muito exagerada, né? Tipo, muita flor da pele. Cara, eu não sei, né? Eu acompanho muito futebol. O Bic mandou R$3. Lembrando o Titã na JG da TL sozinho de ex. Agora a gente vai ter ele e o Romer juntinhos kkkk. Exatamente. Eu acompanho muito futebol, né? Eu sinto que a própria torcida no LoL não queima o jogador. Na verdade, eles defendem o jogador com unhas e dentes. Essa é a minha experiência recente. O jogador da minha organização, eu defendo com unhas e dentes. A não ser que seja, assim,
Pô, o time tá 0-4 no início do CBLOL. Aí beleza, aí o pessoal fica meio... Se bem que tem muita gente que é tipo... Só eu posso falar mal do meu time. Ninguém mais fala. Eu acho que é mais isso, na real. Já foi, parece que foi o fim do mundo, tipo, beleza. Tivemos a experiência Volta Cam e vai ter voltadinha agora. É que o Carioca e o Dinquedo, porra, 4 final, né, mano? 3 final. Acho que qualquer time de futebol que perdesse 3 final, sei lá, pensa, um time de futebol vai pra 3 final seguidas da Copa do Brasil, perde as 3, mano, é duro. 5 finais, pior ainda. É duro. Pro mesmo time, é foda, velho, é foda. É foda. Vai ter volta, tá ligado? Pô, mano, o primeiro split foi, mano, um kickoff, tá ligado? Sim. E parecia que acabou o mundo. Então, a torcida vai ter que dar um ponto pra ele também, caso não comece tão bem, tá ligado? Faz parte, não acontece. E eu acho que é importante ele ficar fora de rede social também, né? Porque, obviamente, como ele é uma novidade dentro da Pen Game, que é o time que as pessoas mais vão falar sobre, surgirão narrativas, a palavra que eu... O que eu vou falar do Rummer, tem que cuidar com os dois extremos. Ele jogar muito mal e ele jogar muito bem. Porque eu acho que ele é esse tipo de jogador. Tá? Eu acho que ele é 880. Então, assim, ele jogar os primeiros jogos bem, ele não é o melhor do mundo. E eu acho que ele jogar os primeiros jogos mal também pode ser necessário um período de adaptação, né? Mas, ó, não adianta jogar... jogou 10 jogos seguidos mal. Não, pô. Tá de boa. O 11º vai. Vocês entendem como funciona? Surgiram narrativas em cima o tempo inteiro. Esse cara foi uma contratação de bosta, não sei o que, é ruim, é farsa, não sei o que. Então eu espero que ele fique mais afastado dessas redes sociais caso a gente tenha um início ruim. Porque Ou começa ganhando, né? Sem Deus Começar quiser, ganhando no já mundo tá bom. ideal. Muito mais fácil, bem mais fácil. Titã, se quiser ganhar aí. A questão é, a PEN começa ganhando Mireu contra Rummer. Se ele crescer pra cima do Rummer, já tá pago? Pra cima do Mireu, quer dizer? Não? É Mireu e Tim, primeira semana, velho. Já tacaram ele na fogueira. Vamos ver um segundo. Não é impossível, só é pouco provável. Se ele perder pro Mireu, esperado. Se ele ganhar, promissor. Não parece tão ruim. Foi uma primeira partida. Agora, a partida contra o Tim já é mais complicado, velho. Já tem muita coisa em jogo. Se ele sola o Tim no domingo, você é louco. Os Penzetes não se respondem. Não vai ter álcool na cidade de São Paulo pros Penzetes. Não vai sobrar álcool. Ai, velho.